E a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que estão conectados conosco neste momento. Tivemos uma pequena interferência aí, mas voltamos novamente trazendo aqui o tema da nossa doutrina de hoje, cujo tema é os significados da serpente de bronze. Os significados da serpente de bronze. O texto que nós lemos se encontra lá em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, que diz o seguinte: Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. Já estamos enjoados desta comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós, gracioso, poderoso, presente na vida desse povo, em todos os momentos, todos os momentos, desde o primeiro momento, onde o povo estava lá sofrendo, escravo de Faraó, sofrendo lá no Egito. Deus levanta um medianeiro, Deus levanta Moisés, Moisés vai lá, Deus manifesta o seu poder, liberta o seu povo das garras de Faraó, e agora esse povo é conduzido para o deserto com um único propósito, de ir adorar a Deus no deserto. Agora veja só, irmãos, Deus liberta o povo, salva o povo da morte certa, ali debaixo da tirania de Faraó, e leva aquele povo para ir adorar no deserto. Entretanto, quando chega ali durante a condução, durante o caminho, o povo não quer adorar a Deus. O povo se rebela, o povo começa ali a pecar, e ali ocorre ali alguns acontecimentos que o povo força, obriga a Deus a tomar uma atitude para corrigir o pecado do seu povo. E é agora que entra em cena a narrativa propriamente dita do texto que nós lemos, onde Deus, de fato, permite que aquelas cobras sejam levantadas ali no deserto para trazer e mostrar, revelar o estado de pecado que o povo de Deus se encontrava. Então, queridos, o primeiro significado daquela serpente de bronze era que Deus queria mostrar ao seu povo, revelar ao seu povo o estado de pecaminosidade, de desobediência que o seu povo se encontrava. Veja o que diz o versículo de número 4 ao 5. Números, capítulo 21, versículo 4 e 5, diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados desta comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então aqui está, queridos, bastante claro, bastante evidente a primeira razão, o primeiro motivo, o primeiro significado daquela serpente de bronze. Deus havia decidido revelar, mostrar o estado de pecaminosidade que o povo se encontrava. Veja, irmãos, Deus, o povo estava morrendo de fome no deserto. Deus manda maná, ou seja, um pão que vinha do céu, que era como escamas que caía, como sementes de coentro. O gosto era como mel, era algo maravilhoso. Mas o texto está dizendo que o povo estava enjoado daquela comida. Deus mandava água.
a água que saía da rocha, a água de Mara que era transformada em água potável. Deus mandava codornizes, carne, irmãos, para eles se alimentarem num deserto que nada tinha. E mesmo assim, o povo disse que a comida era muito ruim. Veja bem, queridos, eles não disseram que a comida era só ruim, mas disseram que a comida era muito ruim. Uma comida que era providenciada por um milagre de Deus. Uns tinham demais e outros ficaram sem nada. Mas todo aquele que juntou maná demais foi castigado, porque no outro dia o maná amanheceu podre, cheio de bicho. Com isso, querido, nós observamos de fato uma conduta pecaminosa de desobediência contra Deus, porque eles se levantaram. Se Moisés era gago, não importa. O importante era que Moisés era um escolhido de Deus, que Moisés era um enviado por Deus, que Moisés era um ungido de Deus, e de fato aquele que se levantasse contra Moisés estaria se levantando contra Deus. Mas nós observamos aqui que o primeiro significado daquela serpente de bronze era para revelar o estado de pecaminosidade que o povo se encontrava. Não é diferente, queridos, dos dias atuais que o Brasil e as nações do mundo estão vivendo. As pessoas hoje só querem voltar a sua atenção, sua alma, mente e o seu coração para aos prazeres da carne, para as tecnologias do mundo. As pessoas só querem, irmãos, seguirem os movimentos pecaminosos que o mundo tem a oferecer. Vocês têm visto e têm observado que mesmo em pleno tempo de pandemia, onde estamos todos juntos lutando contra um vírus terrível e mortal, nós observamos pessoas teimosas e desobedientes se aglomerando nas baladas, nas boates, nas festas escondidas. Por quê? Porque eles querem dar vazão aos sentimentos e paixões da carne, do mundo e do diabo, se voltando contra Deus e contra os ungidos, aqueles que Deus levanta para pregar a santa palavra de Deus, que é o único remédio que cura, de fato, a nação. Mas, amados irmãos, esta serpente de bronze, que foi ali levantada no deserto, não tinha só este significado de revelar o pecado da humanidade, mas também tinha um segundo significado de ensinar ao homem que o pecado mata e deixa o homem rebelde contra Deus. Veja o que diz o versículo 6 e 7. Números, capítulo 21, versículo 6 e 7 diz: Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, aquela árvore que contém o conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então nós observamos, irmãos, que o pecado mata. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 12: Assim como o pecado entrou por um homem no mundo, e pelo pecado a morte, a saber, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado mata. E existem 3 tipos de morte, queridos, no mundo. A morte física, que é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus por causa do pecado. E a morte eterna, que é quando vier o juízo final,
Todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão jogados dentro do lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo, a besta e os falsos profetas, a saber, a segunda morte. Então, o pecado, ele mata o homem espiritualmente. Ele separa o homem de Deus. O homem não tem mais prazer de viver. O homem não se sente mais contente, contentado, realizado com as coisas que Deus criou e deixou para o seu usufruto na terra. Tudo que o homem tem, ouro, prata, bens, propriedades, roupas, calçados, enfim, bens móveis e imóveis, tudo que o homem tem e possui, ele nunca se sente satisfeito, porque na realidade o pecado não sacia, o pecado não preenche o vazio do coração do homem. Pelo contrário, o pecado mata, o pecado destrói o homem, o pecado torna o homem oprimido e escravo do senhor do pecado, que é o diabo. Mas eu quero ensinar a você nesta noite o caminho. Jesus Cristo disse, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido e amado ouvinte, o pecado mata. E Deus, com aquela atitude, Deus com aquela ação de levantar serpentes lá no deserto para picar e morder todos aqueles desobedientes, Deus estava ensinando que se eles desobedecessem, se eles pecassem, haveria consequências. E consequências que iriam marcar a história daquele povo. Mas ainda existe, queridos, um terceiro significado daquela serpente, que é a salvação. E eu quero aqui agora fazer uma correlação bíblica de Números capítulo 21, versículo 8, com João capítulo 3, versículo 14. Em Números 21, versículo 8 diz, quem for mordido e olhar para ela, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então nós observamos que aquela serpente levantada no deserto também tinha um significado, um símbolo de salvação para aquele povo. Quando o povo reconheceu que tinha pecado, porque eu quero dizer a você nesta noite, nesta hora, neste momento, ao vivo aqui, que quando um coração quebrantado e compungido se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa os seus pecados. A Bíblia diz, queridos, lá em 1 João 1,9, confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a vossa iniquidade. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, lembre-se, você tem um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então ainda há tempo de arrependimento. Ainda dá tempo de você se arrepender. Porque quando João Batista pregava e batizava lá no Rio Jordão, lá em Mateus capítulo 3, versículo 9 em diante, as autoridades procuravam João Batista e perguntavam para João Batista, João, e nós? O que será de nós? João Batista dizia, arrependei-vos, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. Então João Batista estava deixando claro, quando ele disse lá no versículo 9 ao 11, eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, o pecado ele mata,
O pecado, ele tem esse significado também, mas também aquela serpente de bronze, certo? Ela também tem um significado de salvação. Porque quando o povo recorreu a Moisés, quando o povo reconheceu o seu pecado e se arrependeu, eles procuraram um líder e disseram: Moisés, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos. Veja, queridos, que atitude nobre, que atitude bonita, quando um cristão, quando uma pessoa peca, deve se arrepender e reconhecer que pecou, e aí Deus prontamente perdoa. Moisés, nós pecamos. Moisés, nós erramos. Nós nos levantamos contra Deus e contra o seu ungido. Ora, Moisés, ao Senhor, pede a Deus que afaste de nós, que tire de nós essas cobras, para que nós escapemos. Aí eu pergunto a vocês: Deus retirou as cobras para que eles parassem de pecar? Não. O que foi que Deus fez? Deus fez algo muito maior. Deus fez e limpa. Mas na época os povos não tinham espelho com que ver a sua imagem para corrigir suas falhas e os seus defeitos. E eles batiam o bronze com um martelo, e o bronze ficava todo amassado, e ali eles poliam, davam um polimento naquele bronze, e aquele bronze polido, vamos dizer assim, que era utilizado como espelho para a cultura e o povo da época. E quando Moisés ordenou que colocasse a bacia de bronze na entrada do tabernáculo, aquilo tinha um significado para o futuro, uma tipologia, um símbolo espiritual para o futuro. Porque a água dentro da bacia representava a graça de Deus. E a bacia sendo toda de espelho representava a lei de Deus, porque toda a Bíblia, toda a palavra, a santa palavra de Deus, queridos, é dividido em Velho Testamento e Novo Testamento, época da lei e época da graça. Então Deus já estava ensinando na época. Imagem, ele todo sujo de sangue, e ele representava o povo, o estado de miserabilidade do povo, a culpa do pecado do povo. Mas tinha um detalhe: ele não poderia ficar com aquelas mãos meladas de sangue, ele tinha que se lavar na bacia para depois poder entrar lá no Santo dos Santos e intercedendo. Somente o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todos os teus pecados. E o que você está esperando? Somente Jesus tem poder para te salvar eternamente. Então aqui nós encontramos, queridos, nesses dois textos, em Números capítulo 21, do verso, que mostram que o povo de Deus estava morrendo, e morrendo em multidões lá no deserto, por conta daquele veneno mortífero daquelas cobras. Mas eu mostrei para vocês e provei pela palavra que havia de fato um significado para tudo aquilo. Primeiro, que aquela serpente, ela foi ali colocada que a serpente também tinha a simbologia de salvação,
porque ali ela estava representando a Cristo, Cristo crucificado na cruz do Calvário. Então que Deus abençoe a sua vida com esta palavra de doutrina, de ensino e ao mesmo tempo evangelística nesta noite, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Eli, pastor da primeira igreja evangélica congregacional aqui na cidade de Esperança, aqui na Paraíba. Deixo aí um abraço caloroso em nome da nossa igreja para você que está aí acompanhando a nossa live, esse momento de doutrina. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, a nossa igreja, você, irmão, irmã, de qualquer outra denominação que está aí nos acompanhando neste momento. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo.